Então, nessa noite, nós vamos compartilhar Eu Acredito, parte 3. Eu acredito no Salvador, Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém? Diga para o seu irmão, segura na cadeira aí. Você já apertou o cinto? Pergunta para ele, você já apertou o cinto aí? Porque o negócio vai ser sério hoje. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Nós vamos ter que blindar mesmo, queridos, a sala aqui atrás, viu? Voluntários, por favor. Vamos blindar por vidro, por ar-condicionado, que aí vai ficar melhor para eles terem a aulinha deles. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo qual? 10. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, diz assim: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. É para este fim que nós, ou que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus, a nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de alguns homens. Ah, você está olhando ali, né? Mas não diz amém não, se não for, viu, irmãos? Aqui está dizendo de todos os homens. O Salvador de todos os homens, especialmente, como que diríamos no Nordeste? Especialmente dos fiéis. Amém? Ou especialmente do fiel. Deus quer salvar todos, pois não? Exatamente. Especialmente dos fiéis, porque quem crê é fiel. Nós já falamos desde a introdução dessa mensagem que nós somos movidos pelo que cremos. Amém? Se você acredita, isso move você. Se você não acredita, queridos, você fica estático, parado, esperando alguma coisa acontecer, ou na posição, como é que chama aquele barbudinho? Posição Raul Seixas, né? Parado e com a boca. É esse negócio aí. Então ele está dizendo, Paulo está dizendo aos irmãos de quem Timóteo estava cuidando, que nós, 3 palavras fortes aí, anota isso, querido: labuta, esforço sobremodo, ou um esforço fora do normal. E eu quero falar para você, crer no Salvador, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, requer, queridos, trabalho, requer esforço, porque se você não se esforçar, não vai acontecer. Você vai ser sucumbido pelas coisas à sua volta. Não é fácil, porque o mundo à nossa volta está para nos engolir. Corre comigo para Mateus capítulo 1, versículo 21. Ainda aqui na introdução para esse momento, Mateus capítulo 1, versículo 21, ele está dizendo, concordando com o que Paulo está falando a Timóteo. Aqui no capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 18, está sendo anunciado a vinda do Salvador. Amém? E aqui no 21 ele diz, o anjo combina com essa palavra. E ela quem? Ela quem aqui, queridos? Ela, Maria. Dará à luz um filho e lhe porás o nome de... Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados
deles. Eu creio no Salvador, queridos. Eu creio no Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo, o Salvador. Na mesma linha, Lucas capítulo 2, na mesma linha, na mesma espinha dorsal, ainda da anunciação de um Salvador, Lucas capítulo 2 e o versículo 11 diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, chamada Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Nós estamos trabalhando aqui do prisma de que todos que estão aqui nessa noite creem na Bíblia como a palavra de Deus, sim ou não? Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Então o que a palavra de Deus está dizendo é aquilo no que creio. Existem outras orientações acerca da vida aqui, da vida após a morte, existem, mas qual aqui eu creio? Aquilo que está escrito na palavra. E a palavra está me dizendo que há um Salvador. Agora, queridos, eu estou me lembrando de uma das histórias que inclusive já contei aqui, mas vou repetir porque venha calhar. Quando eu tinha cerca de 4 para 5 anos de idade, trabalhando com meu pai na roça, o meu pai me colocava em cima de uma égua com a mandioca para levar até um poço, onde nós colocávamos a mandioca para amolecer, para depois fazer a farinha, a falada farinha d'água. E eu tinha feito já algumas dessas viagens. Eu chegava lá no poço, menino de cima de uma égua, não descia, mas eu metia a mão nos caçoás, né? No Pará chama assim, eu não sei aqui, e jogava as mandiocas no poço, no tanque, e pegava as rédeas e voltava. Só que numa dessas viagens, pai é coisa de outro mundo, né? O meu pai, a égua ficou meio ali, vai e não vai, e ele teve a brilhante ideia de dar-lhe um tapa na traseira da égua. Meus queridos, essa égua pegou um gás que eu nunca tinha visto na minha vida e saiu desembestada, meu. Eu não consegui mais segurar a rédea porque eu tinha, acho que 5 anos de idade. E ela começou a cavalgar e eu perdi o tempo da cavalgada. Por isso, irmã Vera, é bonitinha a égua, os outros andando nela, mas eu prefiro que outros andem. Eu peguei um trauma desde esse dia. Então larguei as rédeas. Não tinha mais como segurar. E ela vai num galope muito rápido em direção a uma cerca. A cerca ficava a uns 3 quilômetros de distância. Mas o caminho que ela ia era para alcançar essa cerca. Naquele tempo eu não tinha noção do que eu estava passando, mas eu estava correndo risco de vida. Porque qualquer das formas, se ela se bate naquela cerca, eu me machucaria muito. Se ela travasse de uma vez, eu também poderia ser jogado de cima dela e machucado, quebrado, sei lá, poderia morrer. Eu estava correndo risco de vida. O que aconteceu naquele dia é que na hora que o meu pai bateu na traseira da égua, ele praticamente me deu uma sentença de morte. Não havia forma. Eu, criança, não tinha como mais segurar a rédea. A única esperança que havia para mim era que ou ela parasse por vontade própria, ou que alguém me ajudasse. E eu gritando em cima dessa égua e o meu pai correndo atrás também gritando, dizendo o que eu tinha que fazer. E eu não conseguia fazer o que ele dizia que eu tinha que fazer. Mas ele não desistia. Ele estava correndo atrás dela. E quando faltava muito pouco,
cerca de uns 500 metros, para alcançar aquela cerca, o meu pai alcançou a corda que ia arrastando no chão. E ele pegou aquela corda, meu amigo, e correndo, colocou em volta do cinto dele, né, da cintura, e foi travando e puxando, e aquela égua parou. Naquele dia, o meu pai me salvou da morte. Ele já me salvou de outras situações, mas essa chega a me dar uma suadeira quando eu lembro aqui agora. Eu precisava de um Salvador. E é dessa forma que hoje encontra-se a humanidade. Não existe opção para nós. Como não havia opção para mim, na situação que eu estava, criança, eu não poderia assumir as rédeas. E assim muitas pessoas estão hoje. Elas não podem assumir as rédeas da sua vida, mas elas também não compreendem que elas precisam entregar as rédeas da sua vida para Jesus, porque Ele é o Salvador. Como meu pai foi para mim naquele dia, para que eu estivesse hoje aqui, também é Jesus para que nós estejamos com Ele na eternidade. Sem Jesus, queridos, não há salvação para a eternidade. Então não é uma questão de eu acho, eu penso, é uma questão de eu creio, eu acredito. Amém? Corre comigo para Romanos capítulo 3. Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 24. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. Romanos é depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É João, Atos, depois vem Romanos. No Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos. Capítulo 3, aleluia. Capítulo 3, versículo 21 diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante mediante o quê? Fé. Fé é o quê? Acreditar. Amém? Mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porquanto não há distinção. Não há distinção para quê? Para ser salvo. Amém? Mas aquele que já é salvo é distinto daquele que não é. Aquele que já creu é diferente daquele que não creu. Todos somos balões, mas o que não creu é balão sem ar, e o que creu é balão com ar. Deus é diferente, é balão, mas é diferente. Amém? 23, pois todos, repita comigo, pois todos pecaram. Amém? Tem bonitinho não, querido. Tem melhorzinho que o outro não. Pode encher de perfume, pode banhar de ouro. Todos pecaram. Todos. E carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. A salvação, queridos, é Jesus Cristo. E nisto eu creio. Amém? Continua no Romanos. Volta, capítulo 1. Eu estou dizendo que o mundo está como eu estava em cima daquela égua. Não há escapatória. Quem se mantém assim está correndo risco de vida, queridos.
porque somos pecadores, mas a salvação se manifestou para todos nós. Romanos capítulo 1, versículo 22. Quem achou, diga eu. Glória a Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Nós lemos Romanos outro dia aqui, quando falava, porque somos loucos, indesculpáveis, porque contemplando toda a criação, ignoramos o Deus Criador. Achamos que ele é a história da caronchinha. E agora ele está dizendo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque os homens, justiça seja feita com todo o seu conhecimento e inteligência, queridos, a gente não pode ignorar a inteligência que os homens têm hoje, ainda não é no nível que Deus gostaria. Eu estou falando agora com o microfone sem fio. Imagine, irmã Patrícia, quando falavam que íamos falar com um parente a uma distância de quilômetros, por um aparelho telefônico, ligado a um fio. As pessoas ficaram assustadas com aquilo. Mas quando falaram, ficaram abismadas. Aí veio um louco e disse, vocês vão falar daqui a pouco com um que não vai ter nem fio. Eu imagino as pessoas ouvindo, mas aí também você já quer demais, né? Mas estamos falando, querido. Estamos na era do Wi-Fi, né? Das conexões, das tecnologias, das automações. Daqui a pouco você chega em casa e você manda um recado para a sua empregada eletrônica fazer o almoço. Você chega em casa, o almoço está na mesa. Não tem empregada, é inteligência dos homens. Você chega hoje, a Vera e Cício, que era do nosso tempo lá de abrir a porteira, chega hoje na casa deles, aperta um botão, o portão abre. Coisa maravilhosa, inteligência. Só que toda essa inteligência, sem a direção de Deus, não vale nada, queridos. Toda essa sabedoria, toda essa inteligência, todo esse conhecimento, sem Deus não vale nada, porque ele diz aqueles que inculcando-se, quer dizer, aqueles que acham que eles são os tais. É a tradução para inculcando, colocando na cuca. Aqueles que acham que coloca na cabeça deles que eles são inteligentes, vieram a ser loucos. Por quê? Porque apesar de toda a sua sabedoria, eles não reconheceram Deus. Eles não exaltaram Deus. Esses dias eu estava lendo e escrevi sobre isso. O rei Ezequias, depois de ter tido orações respondidas, depois de ter os anos de sua vida prolongados, quando os homens chegam à casa dele, ele faz o quê? Mostra a glória do reino dele. Olha aqui o meu reino, olha aqui o meu ouro, olha aqui isso, olha aqui. Queridos, e não exaltou Deus em tudo aquilo que ele estava mostrando. E isso vem a ser como um castigo para ele, porque agora a Babilônia vai tomar tudo isso e vai levar para o reino babilônico. Porque ele se ensoberbeceu na sua capacidade, no seu conhecimento. Os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. E aí eu já falo dos indianos e de outras culturas com os seus mais de 200 mil deuses. Nós estamos aqui abismados e assustados com pessoas que chegam diante de uma estátua de gesso, se ajoelham, fazem sinais religiosos e acham que aquilo é algum Deus. Ele está dizendo, esses homens são loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem do homem corruptível, achando que o inanimado pode lhes salvar quando só existe um Salvador, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Por isso Deus os entregou, ou Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui ele já vai entrar numa série de outras coisas sobre
homossexualidade, sodomismo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E é assim ou não é hoje? A sociedade quer dizer que o que Deus fez está errado e o que Ele está querendo é o que vale. Mas eu, queridos, estou aqui para dizer hoje que eu creio no Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não vou me render a filosofias, a ideias imundas que querem me afastar do meu Salvador. Por causa disso, Deus os entregou, versículo 26, as suas paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 27. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Há salvação nessa humanidade, queridos? Há alguma coisa boa no que a humanidade está fazendo hoje para nos oferecer? Nós podemos confiar realmente nesses homens que, achando saber alguma coisa, apenas estão sendo levados por um sentimento sodomita, destruindo as coisas que Deus fez, tornando em mentira. E aí o que vem na cabeça dessas pessoas é que como não há satisfação plena, como não há preenchimento pleno nesse estilo de vida, nessa forma de viver, a pessoa vive em recorrente vazio na sua vida. E o que ela busca no final de tudo? Tirar a sua própria vida, porque ela acha que não vale a pena. A humanidade está perdida, queridos, e ela precisa do Salvador. Só que ela tem sido levada a crer um monte de asneira, um monte de mentira. E inclusive, o que me dói, alcançando até mesmo a igreja. Você não pode crer em Jesus e viver de qualquer maneira, queridos. Você precisa de crer em Jesus e viver coerentemente de acordo com o que diz a palavra. Amém? No capítulo 6 de Romanos, o versículo 23, Formiga sabe de cor, diga para mim bem alto aí, Formiga. 6:23, porque o salário? Para onde a humanidade está indo, querido? Em pecado. A humanidade em pecado está indo para onde? Para a morte, queridos. Desculpe, me perdoe, mas o meu familiar, eu tenho um irmão que está na vida de pecado, e para onde ele está indo? Para a morte eterna, querido. Não tem como eu pintar, não tem como eu fazer um make-up, não tem como eu fazer uma maquiagem. Aquele que está sem Cristo, numa vida de pecado, está indo para a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Não estou dizendo que ainda não somos pecadores, mas nós não somos mais pecadores voluntários, porque nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, pecamos, mas não voluntariamente. Pecamos por ser pecador, ainda nos aborrecemos com aquela fechada no trânsito, às vezes ainda queremos matar os maridos, só que não voluntariamente. Nós fazemos por causa da natureza nossa, mas Jesus em nós nos faz diferente. Mas a humanidade sem Jesus, aquele seu amigo, queridos, do peito, que não tem Jesus, saiba de uma coisa, ele é seu amigo, mas se a trombeta tocar hoje, ele vai para o inferno.
Porque só tem um jeito dele escapar do inferno. É aceitando o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E nisto eu creio. E eu sei que você está aqui hoje porque você também crê. Amém? Mas às vezes a gente precisa de ouvir de novo algumas coisas. Sim ou não? Eu sei que você crê, não tenho dúvida disso. Senão você não vinha. Mas precisamos trazer a memória. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Amém? Diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Glória a Deus. Jesus cravou o escrito de dívida que havia contra nós. Havia uma sentença, uma condenação. Mas Jesus cravou na cruz a condenação e a sentença contra quem? Contra aqueles que creram. O homem que não creu e vive com uma sentença de condenação. E sabe o que essa sentença de condenação faz na vida dele? Faz ele viver num looping de altos e baixos, de momentos de alegria e momentos de tristeza, de desespero, de dor, porque ele não recebe, ele não entendeu que ele precisa receber o perdão que Jesus nos deu, o perdão que foi cravado na cruz. Eu falei com um jovem ontem, disse que já esteve na fé algumas vezes, mas agora ele está numa vida que ele não entende, família acabou, tudo acabou para ele, e ele sabe que ele precisa de Jesus, mas agora ele está sendo acompanhado por vozes, por vultos, e ele diz: não sei o que é isso. Eu disse: eu sei o que é isso aí. Isso aí é uma vida sem Deus, é uma vida que anda em trevas. Aí as pessoas nem falaram nada a respeito dele, mas se tiver duas pessoas conversando num canto e olharem para ele, a conversa daquelas pessoas pode ser sobre o mar de Maragogi, mas ele vai pensar que é sobre ele. Tem pessoa assim? Tudo, a família estava conversando, aí ela chegou, o assunto acabou, ela pensa: estavam falando mal de mim. Só pode ser, estavam falando, calaram. Por que calaram? Ela acha problema em tudo, porque ela não tem Deus na vida dela. A pessoa que anda com Jesus na sua vida, querido, o escrito de dívida foi pago. Você sabe o que é uma pessoa andar com uma dívida na justiça? Ela chega nos lugares, ela está preocupada. Ela não vai nos lugares públicos. Se tiver polícia, ela muda de rumo. É uma vida triste, esquisita. Mas nós, em Cristo Jesus, podemos viver sem essa condenação, porque Ele pagou o escrito de dívida que havia contra nós. Nós éramos devedores, mas agora não somos mais, porque Ele veio para nos livrar dos nossos pecados. Eu creio no Salvador. Eu creio no Filho do Deus vivo. João capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João no capítulo 3. Meu Deus, queridos, nessa hora eu já devia estar terminando e está na metade. João capítulo 3, versículo 16. Deixa a Bíblia falar, Sérgio. Todos conhecemos, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quem crê em Jesus, amém? Quem crê em Jesus. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o Salvador. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem o que você imaginar.
O Salvador é Jesus. Porque só pode nos levar a um lugar quem já conhece o caminho. E Jesus não é apenas o caminho. Ele sabe o caminho. Ele já foi lá. Ele seria o próximo texto que eu iria ler. João 14:6. Não existe salvação fora de Jesus, queridos. João 14:6 diz: respondeu-lhe Jesus, veja que esse eu está em maiúsculo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crê, dê um glória a Deus. Você perdeu a oportunidade, viu? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é tremendo a gente saber ele dizer ninguém na oratória gramatical, queridos. Você pode pensar que há um erro de concordância, sim ou não? Você está prestando atenção no que está lendo? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual seria a frase correta gramaticalmente falando? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que Jesus não está errando na gramática. É nós que estamos errando no conceito. Porque ele nunca saiu do Pai e o Pai nunca saiu dele. Por isso ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, é porque ele está lá com o Pai, querido. Ele sabia que ele já estaria lá com o Pai. Então ele está afirmando, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é o intercessor. Não há outro. Não há outro. Nenhum dos homens que se levantaram como boas pessoas puderam dar uma afirmação como essa. O único que deu foi Jesus. E Ele é o Salvador da presente geração, da geração futura e da geração que passou. Porque todos aqueles que creram na promessa são salvos em Cristo Jesus. E aqueles que hoje acreditam são salvos em Cristo Jesus. E aqueles que irão acreditar são salvos em Cristo Jesus. E eu gosto de uma posição que nós temos, e esses dias o Marco mencionou de novo. Um dia o Marco pegou a filha dele e colocou na frente dele e disse quem era Jesus e perguntou a ela, você quer entregar a sua vida a Jesus? E ela disse, eu quero. Nós temos de fazer isso sempre, porque na vida cristã não tem essa de filho de peixe, peixinho, não. Você precisa apresentar Jesus para a sua família, porque não há salvação fora de Jesus. Sabe de uma coisa, irmãos? Tentaram nos dizer que há. Mas se você for no túmulo de todos esses, você vai encontrar os seus restos mortais lá. E eu quero dizer a alguns irmãos que estão aqui hoje, mesmo o túmulo de Maria, não existe nenhuma obra que afirme categoricamente que Maria foi assunta aos céus. Mesmo os estudos arqueológicos, estudos de documentos e livros apócrifos causam até uma confusão, porque ora dizem que ela foi assunta e ora tem um túmulo onde estão os restos dela. O próprio catolicismo se perde na sua defesa. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não encontrará nada, porque Ele ressuscitou, queridos. Ele sabe o caminho de volta ao Pai. Buda está lá, Maomé está lá, o profeta deles está lá. A igreja primitiva, aqui está nem o cânon bíblico evangélico, ou o cânon bíblico da igreja católica, que leva mais uns 7 livros a mais para Maria ser a intercessora.
Mas essa mentira foi pregada no ouvido das pessoas ao longo, boas, pessoas sinceras, pessoas com o coração correto, e estão indo para o inferno, queridos, porque não há salvação fora de Jesus. 2 Timóteo, abre aí 1 Timóteo comigo. Nós já vimos em João que o próprio Jesus disse que sem Ele ninguém vai ao Pai. Não se engane, em nome de Jesus, não se engane. Sem Jesus não há salvação. O próprio Jesus disse. Agora o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos que estão junto a Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui. Paulo está dizendo a eles, olha, fala com esse povo. Porquanto há um só Deus. Há um só Deus, queridos. E um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. Eu desafio você. Eu desafio você que crê na Bíblia. Se você crê na Bíblia, abra qualquer Bíblia. Cano evangélico, cano católico. Abra 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Se o texto for diferente desse, eu mudo a minha fé. Eu vou andar atrás de romaria, de imagem, que fizeram com esses homens. Porque Maria nunca pediu adoração. Pedro nunca pediu adoração. João nunca pediu adoração. Nunca se colocaram na posição de Deus. Mas os homens fizeram isso. Os homens fazem. Os evangélicos também estão fazendo deuses aí. Porque se não for o cantor fulano de tal, no congresso eu não vou. Idólatra. Porque se não for o pastor fulano de tal pregando, eu não quero nem ouvir essa mensagem. Idólatra. Tenho certeza que talvez esses homens e cantores não querem isso. Mas há um monte de crente menino, imaturo, fazendo o que não deve. E lá na frente, começam a colocar, se colocarem uma foto minha ali na frente, pode me amarrar numa camisa de força e me internar. Enlouqueci. Porque o único digno de ser exaltado chama-se Jesus Cristo. Não quero que percam o respeito pela minha pessoa, porque eu respeito cada um de vocês. Do mais criança ao mais velho, respeito. Vocês são meus irmãos em Cristo. Mas nenhum de nós é digno de adoração, porque nenhum de nós salva. A salvação é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele é o intercessor. E é nisto que eu creio. Não é uma questão de opinião, de ideia de cada um. É uma questão de essa é a verdade. A sua opinião e a minha vai durar até o dia de Cristo. No dia de Cristo, a verdade será revelada a todos os olhos. Porque diz essa palavra que todo joelho vai ter que dobrar. Todo joelho vai dobrar. Queridos, não há salvação. Senhoras e senhores, Jesus não é uma opção de salvação. Diga comigo, Jesus não é uma opção de salvação. Ele é a única chance que todos os homens têm. Jesus é a única chance que nós temos, queridos. Porque a sentença, Klaus, a sentença de morte já foi lançada contra a humanidade. E nós só temos uma opção. Jesus não é uma das opções, ele é a única. Apesar de que vão tentar dizer a você que se você se aceitar em si mesmo, se você entrar num transe, se você entrar os chácaras e não sei o que, você vai encontrar um bom caminho. Queridos, não existe isso. O bom caminho chama-se Jesus. Acabou. Boas pessoas, pessoas que fazem boas obras, serão salvas por isso?
A Bíblia que eu estou dizendo para você que eu creio, se você crê na mesma Bíblia, você chegará à mesma conclusão que eu. Boas pessoas têm um monte, conheço uma pancada, que fazem coisas boas mais ainda do que alguns crentes que eu conheço, mas elas não serão salvas por isso, porque a salvação é graça, a salvação não é mérito. Se existisse alguém com mérito na terra, Jesus não teria vindo, queridos. Entenda de uma vez por todas, se alguém nesta humanidade fosse bom o suficiente, Jesus não teria vindo. Mas sabe por que ele veio? Porque Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo, nenhum sequer. Mas pastor, então a gente não pode fazer as coisas boas? Óbvio que pode, deve. Nós precisamos fazer. Agora, quem apenas faz isso, ele encontra uma satisfação pessoal para quê? Porque fala sério, é ou não é bom ajudar alguém? Quando você ajuda uma pessoa, você sabe ela estava precisando, principalmente aquela que não pode te retribuir, você sente o coração alegre, é ou não é? Você sente o coração cheio, porque você fez algo bom. Irmã Meire do Canaã e a irmã Meire ali do... Eu vou ter que dividir agora. É bom fazer o bem, só que isso é bom para nós aqui. Enche o nosso ego. Fazer coisas boas enche o nosso ego. Ser alguém bom é bom para nós, porque somos aceitos aonde nós estivermos chegando. Entramos e saímos dos lugares. Mas isso, queridos, não nos salva. Efésios, capítulo 2. Eu não estou aqui para dizer o que eu quero. Eu estou dizendo aqui para falar o que eu creio. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho. Eu estou aqui para falar o que eu creio. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem achou, diga amém. Olha aí, queridos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de nenhum de nós. Versículo 9. Não de obras. Repita comigo. Não de obras. Não de obras. Então o que eu faço, irmã Patrícia? Não conta para minha salvação. Mas o salvo, o que ele faz justifica a salvação dele. Porque se um salvo faz o bem, ele está fazendo do que ele é próprio. Alguém que tem Cristo no seu coração, alguém que tem Cristo como Senhor da sua vida, é alguém de boas obras. Se você não é, vou te mandar falar com o apóstolo Tiago. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então um salvo fazer o bem é algo natural dele. Mas fazer o bem para ser salvo é engano do maligno. Porque, digo de novo mais uma vez aos espíritas, fazer boas obras não vão lhe salvar. Espíritas, fazer boas obras não vai te dar uma reencarnação melhor. Não vai curar as tuas más obras de uma vida na próxima. Isso não existe, porque a palavra diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não tem mais prestação de conta não, querido. A prestação de conta é aqui e agora. Crê no Senhor Jesus. Amém? Se você não crê, você está se colocando para a condenação. Eu pensei nesse texto. Quando o homem estava saindo da cadeia, quando as cadeias quebraram, né? Lá em Atos. E agora ele pensa que vai morrer porque os prisioneiros foram embora. E ele puxa uma espada e vai se matar. E Paulo grita para ele e diz: não faça isso. Estamos todos aqui. Sabe por quê, queridos? A liberdade de um cristão não pode ser roubada por nada. Nem por circunstância, nem por situações. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido.
Paulo, as cadeias romperam, mas ele não estava preso. Ele estava livre em Cristo Jesus, porque diz, por volta da meia-noite, eles louvavam e oravam e engrandeciam o Senhor. Paulo e Silas na prisão. E agora o homem pergunta para eles, varões, o que eu faço? E agora o que eu faço? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Queridos, eu aprendi uma coisa, nem tudo que está escrito na Bíblia é a meu respeito, mas tudo que está escrito na Bíblia é para mim. Eu tomo posse. Eu creio, e eu creio que a minha família vai se render aos pés do Senhor. Porque só há um Salvador, Jesus Cristo. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora vê a ordem. Fomos criados em Cristo Jesus para, depois de sermos salvos, Jesus em nós nos leva para essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu creio, queridos, no Salvador. Eu creio que há um Salvador. Eu creio que homens no passado da história da igreja que entenderam isso são pessoas com quem nós vamos encontrá-la na glória. Mas não creio que nenhum deles buscou ser endeusado. Não creio que nenhum deles pediu para que orassem. E eu vou falar aqui com toda a sinceridade, com todo o respeito no meu coração, por todos os católicos. Vocês estão enganados. Maria não pode interceder por ninguém, porque ela não foi estabelecida por Deus para isso. Eu digo a você que você não vai encontrar nem em livros bíblicos, históricos, apócrifos, alguma coisa de Maria chamando alguma deidade para ela própria. Maria vai dizer sempre, façam o que Ele vos manda, sigam ao Mestre. Então pare de jogar palavras ao vento, porque orações a Maria não serão respondidas, porque ela não é intercessora. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Provérbios capítulo 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Por isso eu estou encerrando fora do que eu queria fazer, mas eu vou encerrar. A vida e a morte está no poder da língua. O que você vai dizer depois de ter ouvido essa palavra, você saiba, não há salvação e o inferno não é um lugar agradável. Eu tenho certeza que você sabe disso. Inferno não é um lugar agradável. Não há salvação fora de Jesus. Então, muito cuidado com o que você vai dizer depois de ter ouvido essa palavra. Porque Salomão disse que a vida e a morte está no poder da língua. E se você usar a sua boca para dizer o que não deve, se você usar a sua boca para dizer que rejeita Jesus ainda, porque a hora que você se prostrar diante de uma imagem, a hora que você buscar em qualquer outro lugar, em qualquer outro caminho, você está ofendendo o Deus da vida, o Criador dos céus e da terra, o Deus da vida. Você não está me ofendendo, querido. Você não vai me ofender, porque o meu papel é anunciar até que Ele venha. E se você crê hoje ou não, eu vou continuar anunciando. Não vai mudar. Mas no dia que a trombeta tocar, isso vai mudar. Porque isso vai determinar para onde cada um de nós irá. Ele diz, se você souber usar a sua língua, você gozará dos seus frutos. Então, muito cuidado com o que você vai dizer. Porque eu creio no Salvador. E eu sou de origem católica, professor de catequese, ensinei a primeira comunhão e crisma para um monte de garotos da minha idade, no meu tempo de católico. Andava com um texto no pescoço, mas eu descobri um dia que só há um Salvador, Jesus Cristo.
E a partir daquele dia, eu me propus jamais me curvar. Tenho família, padre, freira. Eu tenho tia freira minha que voltou louca de Angola. Foi freira lá durante a guerra. Voltaram louca. Minha família tem tradição católica. Vieram na minha casa em cima de mim. Mas como pode alguém conhecer tão grande amor como esse e não se render a ele? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu decidi, vou crer em Jesus, vou buscar um Salvador, não vou me curvar mais diante de ninguém, não vou beijar mais fita de ninguém, não vou mais fazer orações a ninguém, a não ser o Deus Criador. Filipenses capítulo 2 para encerrar. Cuidado com o que você vai falar, porque a tua vida está nas tuas mãos. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Ele te deu toda a autoridade para você escolher o seu caminho. Mas escolha direito, porque Deus não será responsabilizado pela condenação de ninguém. Ele nos deu a oportunidade. Filipenses capítulo 2, versículo 5, quem achou? Diga amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, eu ouvi misericórdia lá no fundo. Filipenses 2:5 diz assim, queridos, olha: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não pensa que você é alguém, não, porque você tem uma religião, um credo. Sujeita a tua religião, teu credo à Bíblia. Se tiver condizente à Bíblia, segue. Se tiver fora da palavra de Deus, sai fora. Vai te levar para um lugar de morte. Jesus era Deus, mas se humilhou na forma de homem, por causa de mim e de você. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está escrito acima de todo. Não tem outro nome, queridos. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Eu já ouvi alguém dizendo, eu falo com Maria, Maria fala com Jesus e Jesus fala com Deus. Sai dessa linha de morte em nome de Jesus. O intercessor é Cristo. Eu falo com Buda, eu falo com, não sei, Maomé, com vaca, com barata. Os indianos, queridos, têm Deus de tudo quanto é espécie. Mas eu só preciso de um. O nome que está acima de todo nome. E nisto eu creio, o nome de Jesus. Agora o 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, presta atenção em provérbio que eu disse, presta atenção no que você vai fazer com a tua língua. Porque a morte e a vida está no poder da língua. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou aqui nessa noite porque eu creio. E porque um dia eu confessei. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso, irmã? Que você vai ter que morrer para a sua família que não crê em Jesus ainda. Porque nos dias de Cristo, confessar Jesus, nos primeiros 100, 200, 300 anos da igreja, confessar Jesus era um crime. Dizer que era cristão era um crime, por isso dizia-se confessar. Porque quem confessa senão quem é? Culpado. Sim ou não? Então quando alguém confessava que Jesus era Senhor, ele estava dizendo, eu estou disposto a morrer por Jesus. Você está disposto a ser renegado na sua família por causa de Jesus?
Você está disposto a ser deserdado? Socialmente, espiritualmente? Tua família deixou de te chamar para algumas festas, sim ou não? Você não me diz nada, mas eu estou olhando. Você acha que eu não sei? Aquelas confraternizações das cervejas, da picanha gorda, do uísque com... deixaram de te chamar. Sabe por quê? Porque te deserdaram socialmente. Por causa de Jesus. Porque se você confessar Jesus, você vai morrer para a sua família. As pessoas vão te ignorar, vão te desprezar, vão te deixar de lado. Elas vão ver você passando uma situação de crise e vão dizer que ele clame ao Deus dele. Você está pronto para isso? E isso é o que significa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Mas nessa noite, eu quero te fazer 2 convites. Se você crer, a ficar de pé comigo agora. E ele disse que todo joelho vai dobrar. Eu quero que você faça uma oração, você e Deus. Eu não vou fazer essa oração com você, eu vou orar com você depois. Mas eu quero que você faça uma oração, você e Deus. Eu sei, talvez aqui você já tem anos que já fez essa confissão. Mas não tem aquela coisa da esposa dizer: filho, faz tanto tempo que você não diz eu te amo, mas você não sabe que eu te amo, mas é bom ouvir, né? As mulheres dizem. Os homens também gostam de ouvir eu te amo, é que a gente é mais bruto e fica achando que... Mas também gosta. Quanto tempo faz que a Didi não diz que te ama? Uns 15 anos. Quanto tempo você não diz a ela que a ama? A mesma data, né? Então, se você quer dizer ao Senhor mais uma vez que você o ama, que você, por convicção, por entendimento da palavra, queridos, o que eu tenho aqui e o que está escrito aqui é a palavra. Somente se você crê, somente se você está renegando toda a idolatria da sua vida, toda a ideologia da sua vida, todo o pensamento filosófico da sua vida fora da palavra, eu quero que você traga para você o versículo 11: toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.